Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Há momentos em que tudo à nossa volta parece desacelerar. O tempo não avança, as palavras não fazem sentido, e até mesmo as lágrimas parecem secas. O coração clama, mas o céu, que antes parecia tão próximo, agora parece distante. Silencioso. As orações são feitas, algumas com força, outras só com suspiros. Mas todas elas parecem não passar do teto. Você olha para cima, esperando uma resposta, um sinal, um sussurro, mas tudo o que recebe é silêncio. E nesse silêncio, surgem as dúvidas. Será que ele me ouve? Será que ele se importa? Será que estou sozinho? Agora, imagine um campo seco, estendido até o horizonte. O chão é duro, a terra rachada. Nada floresce ali, ainda. Mas deitado no centro desse campo, está o leão branco. Firme, vivo, em paz. O vento sopra suavemente, levantando pequenas partículas de poeira ao seu redor. E acima dele, as nuvens douradas se movem, devagar, como quem carrega algo sagrado dentro. Tudo está quieto. Mas, e se esse silêncio não for ausência? E se for, preparo. Hoje, você não vai ouvir respostas. Hoje, você vai ouvir o silêncio. Mas não com os ouvidos, com a alma. Porque o silêncio que Deus permite é o mesmo silêncio que guarda as suas maiores promessas. O vazio que transforma. Há fases em que tudo parece estagnado. Você acorda, vive, ora, espera, e nada muda. Por fora, tudo está exatamente igual. Os mesmos cenários, as mesmas perguntas, o mesmo silêncio. Mas e se esse silêncio for mais do que parece? Porque quando nada acontece por fora, é porque algo muito maior está acontecendo por dentro. É invisível, é lento, mas é real. O silêncio é a sala onde Deus molda o invisível. É o ventre do processo, o lugar onde o invisível ganha forma, mesmo sem aplausos, mesmo sem testemunhas. É um intervalo entre a semente lançada e o florescer, entre o pedido feito em lágrimas e a resposta que ainda está sendo costurada, fio a fio, nos bastidores do céu. Mas dói, porque a alma quer pressa, quer sinais. Ela quer uma seta no caminho, um sim claro, uma confirmação visível. Ela clama por direção. Ela grita por sentido. E Deus cala. Mas esse silêncio não é descaso, não é indiferença. É o silêncio do oleiro, aquele que molda o barro com mãos pacientes. Enquanto o barro repousa, parece que nada está acontecendo. Mas, na verdade, tudo está. Cada parte da alma está sendo tocada. Cada rachadura, alisada. Cada dor, aproveitada como forma. Imagine uma oficina silenciosa. Luz baixa, cheiro de argila no ar. No centro, uma roda girando devagar. E sobre ela, barro ainda informe. O oleiro não fala. Ele sente. Ele vê. Ele trabalha. E o barro apenas descansa. Mas dentro dele, algo começa a mudar. Não é o fim. É o meio. É o vazio que transforma. Quando a espera é um milagre. Esperar não é desistir. Não é ficar parado sem rumo, nem se conformar com o vazio. Esperar é um ato de fé em movimento. É como semear uma semente e não cavar todos os dias para ver se ela cresceu. É confiar que, mesmo quando não há sinais, algo está acontecendo sob a terra. A espera não é castigo. Ela é proteção. É amadurecimento. É alinhamento entre o tempo do céu e a prontidão da alma. Às vezes, Deus não diz não. Ele só diz, ainda não. Porque Ele não entrega promessas a corações despreparados. Ele não antecipa o que, se dado antes da hora, poderia se tornar peso, e não presente. Deus não se atrasa. Ele apenas chega, na hora exata. Na hora em que o seu coração já pode sustentar o que Ele tem para entregar. Imagine agora uma flor rara,
que só desabrocha à noite. Durante o dia, todos passam por ela e pensam que está morta. Mas é no silêncio, na escuridão, que ela floresce. Linda, íntegra, pronta. Assim também são algumas promessas. Elas só florescem quando o coração aprende a confiar no escuro. Visualize o leão branco, deitado à beira de um campo ainda não florido. Ele não está aflito, não está correndo atrás do amanhã. Ele apenas espera, porque ele sabe, o tempo da promessa não depende do relógio, depende da maturidade da alma. E esperar, então, deixa de ser uma pausa e passa a ser um milagre, silencioso, mas transformador. Silêncio não é abandono. Quantas vezes você se sentiu só? Quantas vezes, no meio da dor, da dúvida, da escuridão, você olhou para o céu e pensou: Deus me deixou. Ele não me ouve. É um pensamento que rasga a alma, porque você ora, clama, súplica, e a resposta parece não vir. O silêncio é denso. O céu parece mudo. Mas se você olhar de novo, com calma, com os olhos da alma, vai perceber que mesmo no silêncio, você foi sustentado. Você respirou. Você continuou. Você sobreviveu àquilo que achou que te destruiria. Você caiu, mas levantou. E mesmo sem entender como, você avançou. Porque o silêncio de Deus não é ausência. É convite. Convite para confiar, mesmo sem ouvir. Para permanecer, mesmo sem ver. Para continuar, mesmo sem certeza. Silêncio é quando Deus sussurra com gestos invisíveis. Confia em mim, mesmo sem palavras. Imagine agora o leão branco. Ele está deitado sob um céu estrelado, as estrelas piscando suavemente como promessas antigas. O vento sopra sua juba com ternura. Ele não se move com pressa. Ele não levanta em desespero. Ele apenas permanece. Ele sente. Ele espera. Ele confia. Porque o leão sabe, o silêncio não é abandono. É presença disfarçada. É amor que age sem fazer barulho. E talvez, o que mais precisamos, não é de uma resposta, mas de paz o suficiente para confiar, até que a resposta venha. O tempo de Deus. A promessa não morre no silêncio. Ela amadurece, lenta, silenciosamente, por dentro. Como o vinho que se transforma em segredo, selado no escuro da adega. Como o fruto, que cresce escondido no galho, ganhando sabor com o passar dos dias. Como o sol, que se esconde no ventre da noite, preparando-se para o espetáculo da alvorada. Deus não se apressa. Ele não corre para atender um relógio humano. Porque ele não constrói para durar um momento. Ele constrói para durar uma eternidade. Você quer rápido, mas Deus quer eterno. E é no silêncio que esse contraste se revela. O silêncio é um intervalo sagrado entre o seu agora e o tempo dele. É o tempo do preparo, da fundação profunda, da estrutura que não vai desabar com o primeiro vento. Você olha ao redor e pensa que nada está acontecendo. Mas Deus está preparando tudo, inclusive você. Imagine agora o leão branco. Ele caminha por uma vasta planície, envolta pela penumbra do amanhecer. A cada passo, o céu se ilumina um pouco mais. Primeiro, um azul profundo. Depois, um toque dourado no horizonte. Então, luz. Mas o leão não se apressa. Ele segue no ritmo do tempo, porque ele confia no tempo do sol. Confia que a luz virá, não quando ele quiser, mas quando ela estiver pronta para nascer. E assim é a promessa. Ela virá, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Um tempo que não falha. Um tempo que, quando chega, faz tudo valer a pena. Quando a promessa se revela, de repente, tudo muda. Não há aviso, nem alarde. É como se, num instante, o mundo silencioso começasse a cantar outra canção. Uma porta se abre. Um sim que parecia distante, finalmente chega. Uma paz, que não se explica com palavras, invade o peito e transborda. E nesse momento, você entende. O silêncio não era o fim. Era o ventre do milagre. Era o espaço onde Deus costurava, em segredo, aquilo que você já não sabia se viria. A promessa sempre esteve a caminho.
mas ela não chega antes da hora. Ela não se precipita, porque promessas não são pressas. São destinos. E agora, ela se revela. Você percebe que não foi apenas a resposta que se formou nesse tempo. Foi você. O seu coração, antes inquieto, agora está maduro. A sua fé, antes cheia de dúvidas, agora está firme. A sua alma, agora está pronta para receber o que antes não suportaria. Visualize o leão branco. Depois da espera, depois da escuridão e do silêncio, ele está ali, diante de uma árvore imensa, dourada, frondosa. Ela carrega frutos brilhantes, folhas que dançam com a luz, raízes profundas. Essa é a promessa. Ela cresceu em silêncio, floresceu no tempo certo, e agora está viva, e diante dele, o leão observa, respira fundo, levanta-se com a firmeza de quem não duvida mais, e então caminha em direção à promessa, não com pressa, mas com reverência, porque ele sabe, tudo o que vale a pena floresce no tempo da fé. Quando Deus está em silêncio, se hoje Deus está em silêncio, não se assuste, não tema. O coração pode até se inquietar, a mente pode gritar por respostas, mas a alma sabe. Pode ser que Deus esteja apenas escrevendo algo maior, algo que você ainda não vê, mas que já está sendo desenhado no céu com detalhes de eternidade. Não em voz alta, não com trombetas, mas com sutileza, com arte, com intenção. Deus escreve como quem ama, com paciência, com cuidado. Cada ponto, cada pausa, tem propósito. E nesse silêncio, ele está mais próximo do que nunca. Não falando, mas sussurrando. Sussurrando promessas no seu coração. Não promessas barulhentas, mas promessas profundas. Tão profundas que só podem ser ouvidas quando tudo fora se cala. Confie no invisível. Confie no silêncio. Porque muitas vezes, o que parece abandono é, na verdade, preparo. E o que parece vazio é o início de uma nova criação. Visualize um céu silencioso, coberto de estrelas. No centro, o leão branco, calmo, atento, respirando. Ao seu redor, tudo é quieto. Mas dentro dele, algo pulsa. Não medo, não dúvida, mas fé. Ele não precisa ouvir para confiar, porque ele já conhece o autor da promessa. E sabe, o silêncio de Deus carrega paz, carrega presença, carrega poder. Então, se hoje você não escuta, não se desespere. Deus ainda está falando, apenas de um jeito mais íntimo, em silêncio, em paz, em poder. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou onde antes havia silêncio, então a missão se cumpriu. Aqui, não entregamos respostas prontas, entregamos caminhos. E lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas espera o momento certo para rugir. Que a bondade te guie, que a consciência te proteja, e que o silêncio continue sendo o lugar onde Deus fala com você. Até o próximo despertar. Guardião da consciência. A voz que ecoa, onde mora o invisível.